Oi, Felipe, boa tarde. Oi, Ana, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem, alto e claro, Eric. Obrigado aí pela presença, já te anunciamos antes. E eu queria fazer uma sugestão a você, Eric. Como sempre, você sabe que a gente tem aqui no programa o quadro Tomando os Memes de Produção. E a gente vai fazer um corte, a gente sempre faz um corte com o quadro, e aí eu quero mostrar o quadro, depois queria que você comentasse os memes e que falam um pouco sobre o momento atual. Pode ser? Com certeza. Então, Gui, solta a vinheta aí, por favor. Começando o quadro Tomando os Memes de Produção de hoje. Hoje é dia 10 de janeiro de 2024. Aqui nós todos assustados com a situação no Equador, nós todos assustados com a ascensão do nazifascismo no mundo. Mostramos ainda há pouco as imagens aterrorizantes da Itália, com setores da população imitando a saudação fascista, numa cena rigorosamente igual a que aconteceu na Itália na década de 1920, a população fascista cobrando da primeira-ministra, que tem inclinações, para usar um eufemismo, fascistas, que assumam o seu lado fascista, e a gente vendo a situação no Equador terrível, com a economia dolarizada, o que pode acontecer muito próximo aqui da gente, na Argentina, cujo presidente, que também é um fascista, Milei, quer dolarizar a economia. Mas eu separei hoje 3 memes, e o professor Eric Felinto vai comentá-los daqui a pouco, de cunhos diferentes, que aconteceram recentemente. O primeiro deles é a gente pensar no 8 de janeiro, ocorreu 2 dias atrás a cerimônia para lembrar os terríveis atos de 8 de janeiro, quando houve a intentona bolsonarista, a tentativa de golpe de Estado feita por setores bolsonaristas, mas que teve uma participação que me parece que não tem sido muito lembrada, Eric e Ana, que é a participação do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha. Porque vamos lembrar que a segurança pública é atribuição dos estados, e o Ibanez Rocha ele foi um governador omisso naqueles atos, porque a Polícia Legislativa, por exemplo, ela só pode atuar dentro do Congresso. A Polícia do Planalto, dentro do Planalto, que é uma parte do GSI, na verdade, são militares. E todo o entorno, aquela esplanada dos ministérios, aquela zona urbana, ela é controlada pela Polícia Militar. E a Polícia Militar, ela é subordinada ao governador do Estado. Então, ficou muito claro que o Ibanez foi um instrumento do bolsonarismo. Então, esse meme me foi mandado aqui pelo pessoal do nosso grupo de pesquisa. Pode botar no ar. É aí o Ibanez. A cabecinha dele está na omissão. E as mãos, vamos ver as mãos muito bem articuladas ali, são as mãos de Bolsonaro. É preciso que a gente denuncie este cidadão. Este cidadão, com esse meme, é um dos cidadãos que não pode ficar impune no julgamento dos atos golpistas da intentona bolsonarista de 8 de janeiro. O Ibanez Rocha vai merecer muitos memes ainda desse programa. Também, nesses atos, várias cenas ficaram emblemáticas, né, Ana, Eric? Aquela cena da cadeira do Supremo Tribunal Federal do lado de fora, o brasão da República, mas houve uma cena que vocês comentaram ontem, que foi a cena do cidadão, literalmente, com perdão da palavra, cagando na Constituição, num exemplar da Constituição. E aí, esse meme que está circulando muito nos grupos progressistas, mostra quem era esse cidadão, na verdade. Pode botar aí, Gui, por favor. Roda aí. Temos aí o nosso cidadão cagando na Constituição. Isso aí foi mandado pelo @debocheria, um perfil que faz deboche com tudo, o símbolo da justiça, e o cidadão ali que está defecando num exemplar da Constituição, todos sabemos que é ele, né? O ex-presidente Bolsonaro, foi ele que planejou aqueles atos, né? Foi ele o líder intelectual daqueles atos, através de seus asseclas, né? Os generais, os assessores principais, o Anderson Torres, mas, enfim, quem está ali defecando a Constituição neste meme é o próprio presidente, um meme muito bem feito para tirar, Gui. E, por último, não menos importante, Eric e Ana, houve recentemente um personagem que parece que levantou do caixão, né? Um personagem que estava lá meio mortinho e tal, aí houve essa lembrança dos atos em 8 de janeiro, e ele resolveu levantar do caixão para dizer que aquilo ali não passava de oportunismo político. Não consegue ver
a importância de lembrar um ato golpista, exatamente para se evitar que tentativas golpistas ocorram novamente. Vamos mostrar esse cidadão. Bota aí, Gui. Temos aí o cidadão, olha lá, não quero mais saber de política. Perdeu a eleição em 2022, Ciro Gomes foi lá e deitou no seu caixãozinho. Aí chega o Lula, comanda um evento para falar dos atos golpistas, ele levanta do caixão. Eu só acho engraçado que o Lula, e aí quando fala Lula, o Ciro Gomes se levanta do caixão. É um personagem sofrível, esquecido da política brasileira, está lá mortinho, mas resolve se levantar do caixão sempre que o assunto é Lula. Eu não podia deixar de mostrar esse meme que está circulando também muito entre os grupos progressistas. Pode tirar aqui. Obrigado. Esse aqui foram os nossos memes de hoje, Eric. Queria que você falasse sobre a importância do meme e sobre alguns desses especificamente, se você quiser comentar. Então, gente, me parece assim que esse evento, né, do 8 de janeiro e tudo que aconteceu nessa semana é muito importante em função do tema da memória, porque uma vez que um acontecimento se dá, ele se torna totalmente capturado por diferentes narrativas. E é perigoso a gente permitir, por exemplo, que esse evento 8 de janeiro seja capturado por narrativas que ou legitimem ou então minimizem, como foi o caso da fala do Aldo Rebelo. Achei extremamente infeliz aquela entrevista que ele deu, não por acaso, na Jovem Pan, né, onde ele tenta minimizar o acontecimento e falar em polarização, né, o que é estranho, porque a gente nunca deixou de viver polarização radical há muito tempo, né, sendo que as Forças Armadas fizeram parte, claro, não na sua totalidade, né, mas várias altas patentes das Forças Armadas foram, no mínimo, omissos, né, diante do que aconteceu no 8 de janeiro. Em relação aos memes, me parece que um aspecto interessante, né, da memética é que, com a questão do humor, da ironia, eles acabam tocando em temas bastante importantes e verdadeiros. Então, quando se coloca a imagem do Bolsonaro atentando à Constituição, cagando na Constituição, ele expressa uma figura que estava sempre por trás, porque Bolsonaro, na verdade, não tinha coragem de aparecer, de assumir integralmente, né, as tendências golpistas do governo dele. Então, o meme vai lá e revela que, na verdade, o grande anticonstitucionalista era Bolsonaro. O meme do Ibanez se relaciona de novo com a questão da omissão. Aliás, em relação ao discurso, que eu achei muito bom, as falas que o ministro Alexandre de Moraes teve, tá, sobre a necessidade de não deixar passar impune esses acontecimentos, o caso do Ibanez é emblemático. Tá? É problemático para a gente estar vendo ele aí governando o DF, enquanto que um monte de gente está sendo julgada pelos atos, e a gente sabe que tem altos escalões, tanto nas Forças Armadas quanto no campo da política, que ainda estão por aí, né, livres, leves e soltos, desfrutando da sua liberdade, quando eles foram agentes instrumentais, né, no que aconteceu. Então, para mim, os memes eles têm essa função muito interessante de juntar imaginação, humor e também a percepção, né, de fatos que muitas vezes não ficam tão transparentes assim na mídia tradicional, na imprensa, tá, ou numa percepção mais difusa assim, da sociedade. Ana, quer fazer a pergunta ou posso iniciar? Não, eu queria só colocar rapidamente aqui um superchat não, mas um chat. Gente, bem-vindos os superchats também, viu? Super stickers. Mas um chat que chegou do Diálogo Subversivos. Felipe, você foi certeiro. O caos promove medo e todo fascismo se sustenta através do afeto do medo. Ocorre que esse afeto leva ao esvaziamento da política, terreno fértil para o fascismo emergir. Então, deixar esse comentário. Muito bom. Não, vamos lá, vamos começar a entrevista. Conduz aí, Felipe. Vou fazer a primeira pergunta e você faz a segunda, então. Eric, o nosso tema de hoje, a gente está juntando o que está acontecendo no Equador, onde foi decretado um estado, já esqueci de novo, estado de guerra, não, é estado de, Ana falou. Conflito armado. Eu também estado de conflito armado. Isso. É porque é uma declaração de guerra civil, no fundo, por isso que a gente pensa em estado de guerra. O estado de conflito armado, que obviamente, né, é um Estado que suprime diversos direitos
constitucionais em nome da guerra ao tráfico de drogas, né? Há 22 gangues armadas no Equador promovendo caos, todo mundo viu essas imagens. Mas, ao mesmo tempo, Eric, a gente fica aqui relacionando e se perguntando que esse caos, ele também serve de referência ou de desculpa para a emergência de regimes totalitários. Eu lembrei alguns casos típicos, o incêndio do Reichstag na Alemanha, talvez seja o mais emblemático, 1933, que deu poderes ditatoriais a Adolf Hitler. Então, sempre na história mundial, o caos serve para os regimes ditatoriais. Eu queria saber de você, como é que você vê esse caos no Equador e que riscos a democracia mundial corre a partir desse problema que acabou virando um problema globalizado, que o mundo inteiro está falando do Equador, o mundo inteiro está falando desse caos, e a gente viu imagens aqui de fascistas na Itália, por exemplo, se reunindo em praça pública sem nenhum constrangimento. Como é que você vê essa relação entre o caos e os regimes totalitários? É uma questão bem complexa. Inclusive, já que a gente estava também mencionando a situação do 8 de janeiro, né, vamos lembrar que a atitude do presidente Lula foi bastante correta na ocasião. Ele não cedeu a certas pressões para implantar um regime, né, de exceção diante da situação que estava se apresentando. Existe sempre esse risco. Eu não tenho detalhes, não tenho muita informação sobre a situação do Equador, mas é importante também a gente ter em mente que a situação que se passa lá não é tão distante daquilo que acontece em vários outros países da América Latina, com a extensão do crime organizado, do tráfico, né? E particularmente no caso do Brasil, por exemplo, das milícias. Elas poderiam ser, inclusive, uma desculpa para se implantar um regime de exceção aqui para lidar com o problema. Mas acho que essa é uma medida muito extrema. Não posso analisar o que está acontecendo exatamente no Equador, mas é o tipo de coisa que abre as portas, sem dúvida nenhuma, com um grande risco para a democracia. Então, você vê aí, se está lidando com um problema, né, em que você tem quase que um governo paralelo, que é esse governo do crime organizado, e que tipo de estratégias políticas o governo, entre aspas, oficial, vai tomar, que ao mesmo tempo possam lidar com um problema que é de natureza estrutural, mas que não cheguem a ameaçar a democracia. É um tema muito complexo, muito delicado. E é interessante a gente observar o caso do Equador, porque, como eu falei, né, essa é uma situação isolada na América Latina. A gente tem aí uma série de estudos que mostram como o tema do tráfico, do crime organizado, está profundamente incluído, né, com a estrutura política, com a estrutura governamental, né, de vários países da América Latina. Isso é uma história antiga, né? A gente tem, inclusive, uma série de razões históricas do intervencionismo externo para também entender por que isso acontece, e é um risco, então, muito grande para todos os países da nossa esfera, né? E a gente tem que estar muito atento para tentar, inclusive, aprender, né, o que está acontecendo lá. Mas é difícil dizer que tipo de ação seria correta numa situação como essa tão extrema, né, que o Equador está vivendo agora. Ana. Professor, vou chamar assim de professor, Eric. Eric Felinto. Essa semana teve uma entrevista com a Fernanda Torres no Roda Viva. Não sei se você chegou a assistir, se vocês chegaram a assistir. E uma das falas dela foi o seguinte, comparando a geração, quando ela era jovem, né, a geração de juventude dela, com a atual geração, né, de jovens. E ela fala assim, essa geração atual, ela é tão pragmática, argentária, ela usou esse termo, argentária. Cadê os sonhos? Cadê a utopia? Cadê aquilo que a gente dava a vida? Então, vou ver se eu consigo até trazer para a gente projetar aqui esse pedacinho da fala dela. Isso me chamou muita atenção. E aí eu queria que, a partir do seu trabalho, dos seus estudos, você também compartilhasse com a gente se você tem essa mesma impressão. Está sem som. Melhorou. Aí, Agora está ouvindo, pode falar, Eric. Não, eu pensei que ia entrar o vídeo, né? Não, depois eu vou ver se eu consigo uma tela que está com a citação dela. Mas sobre o conflito geracional mesmo. Eu acho que está muito certa essa fala dela,
porque é algo que está sendo identificado, me parece, em diferentes partes do mundo, não é uma questão que afeta somente o Brasil, essa espécie de perda da capacidade de imaginar futuros alternativos. No campo progressista, né, vários autores do pensamento político contemporâneo, dos estudos de comunicação, têm identificado isso como um sintoma do que está acontecendo hoje e que, ao mesmo tempo, abriu um campo para a emergência dessa nova direita, da extrema-direita hoje. A gente, particularmente a juventude, né, infelizmente, não se fala mais em utopia, não se fala mais em mudar o sistema, não se fala mais em procurar alternativas, né, ao que existe. Então, a gente está vivendo uma espécie de esgotamento da imaginação. E eu acho que, até há pouco tempo atrás, particularmente no campo dos estudos de política, não se dava tanta importância a esse componente. E hoje, me parece, numa sociedade ultra-mediatizada, a gente percebe a importância da imaginação, do imaginário na constituição do campo político enquanto uma realidade de ordem social e cultural. Então, eu concordo, acho que ela fez um diagnóstico perfeito, porque é o diagnóstico que vários filósofos e cientistas políticos, estudiosos da cultura têm feito hoje, que é esse esgotamento do pensamento progressista, do pensamento liberal, em relação à capacidade da gente imaginar outros cenários, né, outras alternativas a isso que a gente tem hoje. Por exemplo, o capitalismo hipertecnológico avançado no qual a gente está inserido. Então, eu concordo. Acho que é um diagnóstico correto. O Eric, continua, por favor, depois eu pergunto. Só para concluir, eu estava lendo outro dia um artigo muito interessante em que um autor que é do campo do design falava exatamente sobre esse tema da imaginação, né, e relacionado com a política, e dizia, a direita ela se apropriou, né, da capacidade de imaginar. E eles imaginam as situações, os delírios mais alucinados, como foi o caso do bolsonarismo no Brasil em vários momentos, inclusive em 8 de janeiro. Né? Então, a gente não que a gente tenha que se apropriar desses delírios imaginativos, mas a gente tem que aprender, talvez, a usar a força da imaginação para energizar a população. Então, isso é algo que, curiosamente, a direita tem sabido fazer e o campo progressista, aparentemente, não nos últimos tempos. O Eric, isso eu estou aqui mandando mensagem para o Guilherme, mas ouvindo o que você está falando, e queria te perguntar sobre o quanto da tecnologia, das telas, exatamente o que eu estava fazendo agora, tem relação com essa falta de imaginação das novas gerações, com essa falta de utopia, com aquilo que eu até anotei aqui, eu mandei para ele porque achei excelente, você diz, estamos vivendo o esgotamento da imaginação. Até que ponto esse esgotamento da imaginação tem relação com a tela, tem relação com as redes sociais, tem relação com um mundo que se torna cada vez mais virtual e menos real? O Gui, não, Felipe, gente, e Eric, só enquanto o Eric já começa a resposta, eu vou pedir para o Gui subir essa trechinho da Fernanda, porque tem a ver com esse debate também. Não é que o mundo ficou mais careta, o mundo ficou mais violento, mais argentário, menos utópico. Quem está meio perdido hoje é o intelectual branco libertário. É a mensagem que ela deixou lá no Roda Viva. Pode tirar, Gui. Eu acho que de fato, parece que a gente está bem perdido. Intelectuais libertários, de maneira geral. Mas então, Felipe, me parece assim, que a gente está vivendo uma situação em que as tecnologias de comunicação elas agem de forma meio paradoxal. Por um lado, elas fomentam certos aspectos da imaginação. Elas trouxeram ao cenário cultural uma transformação radical da maneira de pensar, de raciocinar, de se lidar com ideias, com a cultura. Né? Isso é fundamental. Eu não sou uma pessoa, eu não sou um erudita, né? Nem um saudosista dos tempos tecnológicos, mas eu acho também que quando as tecnologias digitais emergiram, as pessoas aceitaram com muita facilidade. As pessoas foram muito otimistas, né? Eu sempre lembro disso. Agora a internet vai ser um grande espaço do debate democrático. A internet abriu um espaço para que as pessoas possam exprimir suas ideias. E o que a gente assistiu nos últimos 20, 30 anos foi um pouco o contrário disso. A internet não abriu um campo particularmente fértil para o pensamento progressista, para o pensamento
promotor da liberdade, mas ela se constituiu no território ideal para um pensamento conservador, fascista, se manifestar de maneira muito clara. Então, a gente tem uma série de trabalhos hoje de comunicólogos, jornalistas, apontando que boa parte desse movimento da extrema-direita que está emergindo hoje nasceu naqueles territórios da internet que a gente considerava antes como os mais livres, os mais libertários. Esses sites como 4chan, por exemplo. É essa tese que está no livro da Angela Nagle, né? A jornalista americana, que War Norms, quando ela fala do crescimento do trumpismo, da cultura troll, nesses espaços alternativos que foram tomados por uma espécie de proto-fascismo. Então, isso aí é um período muito grande, que eu acho que já tem hoje uma quantidade de estudiosos lidando, né, com esse tema, que é tentar identificar o que deu errado, o que aconteceu, por que a internet não cumpriu sua promessa, né, de ser a mídia do futuro, de ser um espaço progressista, de transformar a cultura, e, pelo contrário, ela acabou sendo um ambiente ideal para a propagação do pensamento conservador, de um desejo de um retorno ao passado, né, que é paradoxal. As tecnologias mais avançadas que a gente tem acabaram servindo como uma espécie de máquina propagadora, né, de um desejo de retorno ao passado. E aí você vê os grandes ícones da direita, todos eles exploraram, né, intensamente esse espaço. É o caso do Alan dos Santos, foi o caso do Olavo de Carvalho, tá? Então, todos eles aí, né, como demonstração de que eles souberam muito bem, Brasil Paralelo, muito bem estrategicamente se apropriar dessas tecnologias digitais. E da imaginação, das formas de imaginação que também tem relação, né, com esse espaço, com esse novo espaço cultural que é a cibercultura, a internet. É interessante o que você está falando, porque a campanha do Bolsonaro, quando ele ganha lá em 2018, na época eu fui até candidata, eu fui candidata aqui em Brasília a deputada, e a gente conversando com as pessoas na rua, pedindo voto, e as pessoas falavam com uma nostalgia do período ditatorial mesmo, nos anos 60 e 70, como naquele tempo era bom, naquele tempo tinha segurança, naquele tempo não tinha esse crime organizado, ou seja, umas coisas assim voltadas àquele período, e eles conseguiram conectar muito, tanto é que eles tiraram essas pessoas, mobilizaram as pessoas para chegarem a ir para as ruas, né? Reivindicando aquele tempo, né? É muito interessante. Agora, nisso está, então, parte da explicação. A esquerda tentaria vender, então, um futuro, uma utopia que já não mobiliza tantas pessoas. O que foi que falhou? O que eles conseguiram utilizar bem que talvez o outro campo não conseguiu fazer com que esse avanço das tecnologias também mobilizasse para os sonhos, né? Os sonhos de um outro mundo possível, de um outro país possível? Então, acho que esse é um tema complexo, evidentemente tem múltiplas causas que a gente tem que analisar uma a uma, mas é interessante você citar esse caso do brasileiro, né? Da saudade da ditadura, que foi um dos motores do imaginário que alimentaram bastante a ascensão da nova direita no Brasil. Tem um livro de um filósofo político francês, até eu acho que todo brasileiro devia ler esse livro, que é um livro fácil, né, de ser lido, e que ele fala em 4 mitos políticos da contemporaneidade. Ele fala no mito do salvador da pátria, parece até que está falando da situação brasileira, principalmente na época do Collor, né? Ele fala do mito da Idade de Ouro, que é essa saudade de uma época que já passou, no caso do Brasil, a ditadura militar para uma certa parte da classe média. Ele fala no mito da unidade nacional e fala no mito do complô. Olha que interessante, né? O mito do complô era um componente do imaginário muito comum, por exemplo, em países como os Estados Unidos. No Brasil, né, isso não existia. Nos últimos anos, a nova direita comprou completamente o mito do complô. Um dos elementos articuladores do imaginário da nova direita é essa ideia das elites mundiais envolvidas no complô para a implantação de um governo comunista. Não importa o paradoxo, né, envolvido nessa situação, Jorge Soros, por exemplo, o grande capitalista, dirigindo a implantação de um regime comunista mundial, porque o imaginário ele não funciona com a nossa lógica racional.
Ele funciona de uma outra maneira, com uma lógica do sonho. Então, isso mostra muito bem para a gente como é que a internet, como um meio ultra avançado, pode se aliar a formas de pensamento do imaginário extremamente arcaicas. Porque esses mitos que o Raul Girardet, né, o cientista francês político, identifica, são mitos que estão presentes no imaginário político desde pelo menos o século XVIII, XIX, e aparecem em diferentes lugares do mundo. Né? Você vê um cara francês falando sobre questões profundamente europeias, mas quando a gente vai ler sobre esses mitos, todos eles se aplicam profundamente bem à realidade brasileira. O mito do Salvador da Pátria, o mito da unidade nacional, a saudade desse passado idealizado, né? Na ditadura não tinha corrupção, houve um milagre econômico no tempo da ditadura. Né? Foi isso tem a ver com o que eu falei antes. Né? 8 de janeiro é importante, porque uma vez que aconteceu o fato, a gente se distancia dele, historicamente, cada vez mais é importante construir a narrativa, né, que representa essa dimensão mais progressista do pensamento. Porque ser progressista significa você olhar para o futuro. O conservador ele está sempre olhando para trás. Né? A gente não pode perder de vista essa dimensão, né, de uma certa futurologia do pensamento progressista que eu acho que a gente desconsiderou nos últimos tempos, assim como desconsiderou também a importância da imaginação na construção de um projeto político. O Eric, eu queria que você desse o nome do livro que você acabou não dando e repetisse os 4 mitos, por favor. O nome do livro é Mitos e Mitologias Políticas. É um livro dos anos 90, escrito por um filósofo francês, o Raul Girardet, tá? E que usa muita referência dos estudos de imaginário. Né? Um caso, por exemplo, um autor importante também francês, que foi o Gilbert Durand, um grande estudioso do tema do imaginário. Ele não apela diretamente, ele cita o Durand e tal, mas é um livro muito interessante, porque mostra para a gente como hoje, particularmente, no cenário que a gente está vendo, desde o advento da internet, principalmente, né, a questão do imaginário político, ela se dá a um nível global. Então, a maneira como a nova direita brasileira imaginou seu projeto político, ela tem incríveis semelhanças com a nova direita dos Estados Unidos, a chamada alt-right. Né? Em termos de projeto, forma de pensamento, estrutura, o medo dos complôs, a paranoia do complô, essa obsessão com o passado idealizado, o mito da unidade, são esses 4 mitos. Né? O mito do Salvador, da pátria, do Messias, né? O mito da unidade nacional, a ideia de que uma nação ela tem que ser constituída por uma identidade totalmente firme, né? Acabada, sem diferença, o que no caso, por exemplo, de governos fascistas ou que tendem ao conservadorismo é muito perigoso. Lembrem, né, os discursos do Bolsonaro quando ele dizia agora vai ser a vontade da maioria, né? As minorias se estrebem. O mito do complô, né, e o mito da Idade de Ouro. São essas 4 fantasias que o Raul Girardet identifica no livro, e que, se a gente for parar para pensar o cenário mundial da política hoje, vai ver que elas estão presentes nos mais diferentes contextos geopolíticos na contemporaneidade. O que me chama a atenção, Ana, é que é um livro da década de 1990, portanto, pré-internet, pré-redes, muito antes das redes sociais, assim como o livro do Victor Klemperer, que é de 1946, fala muito sobre a linguagem. O nome do livro é A Linguagem do Terceiro Reich, também é atual, porque é muito da linguagem utilizada pelos neofascistas, pelos neonazistas, né? Uma linguagem que tem ressignificações, que tem neologismos, né? Que tem toda uma lógica própria de constituição semiótica para reproduzir os discursos bolsonaristas. Ana. Deixa eu aproveitar e trazer a reação do nosso público. Terezinha fala, falta leitura de livros, falta literatura ser um exercício para a imaginação. Ups, tirei sem querer. Assim como exercícios físicos são para o corpo, que não se alimenta, morre de fome. O Diálogos Subversivos fala, ao meu ver, a época atual tem algumas características de linguagem e imaginários pautado no princípio das redes sociais. São estes fragmentação da realidade e superficialização das ideias. Aqui o pessoal, o perfil chama Gado, faça um pix.
Exatamente, as pessoas não conseguem imaginar e, consequentemente, compreender um mundo fora do capital, como o socialismo e o comunismo. Não conseguem imaginar outra forma de viver, embora não suporte esta forma atual, né? O Douglas Carlos diz: os tempos atuais são particularmente complexos, pois a extrema-direita mundial tomou as mídias digitais e consegue dominar o pensamento da juventude. E, por último, aqui a Gilmara: as vivências das novas gerações são muito diferentes, estão distantes dos horrores do passado, então romantizam aquilo que não viveram. Então, gente, obrigada sempre pela participação. Eu queria emendar essas participações com uma pergunta mais objetiva, assim, mais pragmática, talvez, para o Éric, para o professor Éric. Acho que você mencionou, não sei se foi Felipe, o discurso, acho que foi o senhor mesmo, do Alexandre de Moraes segunda-feira, no 8 de janeiro, e a necessidade de regulamentação das redes sociais para que não haja um novo 8 de janeiro. Acho que o Brasil está mais perto ou mais longe dessa almejada regulamentação? Eu acho que o Brasil está mais perto. Existe uma resistência enorme que parte principalmente da direita, porque, muito claramente, eles adotam um referencial que é típico da cultura norte-americana. Então, no princípio da Constituição americana, da liberdade de expressão, que nem é absoluta nos Estados Unidos, mas que, na visão que a nova direita traz para cá, deve ser completamente... A ponto de você, por exemplo, permitir que o sujeito faça discurso a favor do nazismo, ou diga que a gente tem que permitir que partidos nazistas se constituam. Então, como lembrou, aliás, o Alexandre de Moraes, nenhum direito é absoluto. E nenhum direito à livre expressão pode ser absoluto. Porque no momento em que você incita a violência, no momento em que você constrói uma visão de mundo na qual você divide a sociedade em uma categoria, a maioria, ou sei lá, os privilegiados, e de outro lado a minoria, você está abrindo as portas aí para um perigo extremo de destruição do tecido social. Então, nesse sentido, eu acho que esse debate tem sido travado. Eu acompanho a reação ao debate no campo da direita, o temor que eles têm, eles afirmam que a esquerda quer censurar o discurso, que se quer controlar o direito à liberdade de expressão, mas, não, sem dúvida alguma, não é essa a questão. Logo, me parece que esse debate também vai adquirir um caráter mundial. O que está acontecendo hoje no mundo inteiro, em plataformas digitais, que é o caso do YouTube, por exemplo, ou do X, né, do Elon Musk agora, a gente tem aí uma série de exemplos muito emblemáticos de como é importante ter controle, um mínimo controle sobre o que é dito e propagado nas redes sociais. Porque elas são hoje, de fato, o grande motor do nosso imaginário. Elas são hoje um importante componente daquilo que constrói a imaginação de uma sociedade. Então, você precisa tomar muito cuidado com que tipo de imaginação a gente quer construir, né? Particularmente para gerações futuras. Achei muito interessante uma das falas que você colocou aí, Ana, nos comentários, né? Em que a pessoa diz assim, parece que a juventude, hoje, as pessoas não conseguem mais imaginar alguma coisa fora do capitalismo. Que é exatamente isso que diz outro autor contemporâneo, que é o Mark Fisher, né? Tem um livro dele chamado Realismo Capitalista. Ele diz, cara, hoje em dia a gente vê uma situação em que é praticamente impossível imaginar o que seria a vida fora do capitalismo. E eu acho que a gente tem que começar a imaginar outros cenários possíveis, porque, para muita gente, é claro que continuar dentro desse sistema durante muito tempo não vai ser viável. Não vai ser viável porque não existem recursos suficientes para sustentá-lo, não existe capital ecológico para isso, e a gente vai ter que começar, de fato, em algum momento, nem que seja por uma tragédia ecológica, social e econômica, a pensar outras possibilidades de sistemas políticos e econômicos para nós. Deixa eu abrir aqui o som de volta. Tem mais uma pergunta, Ana? Ou posso encerrar aqui com o Éric? Não, só agradecer mesmo. Muito obrigada, Éric, pelas reflexões tão importantes. Também queria te agradecer muito, Éric. É sempre bom quando você vem aqui no programa, não só pelos esclarecimentos que você traz, mas pelas dicas literárias, né, Ana? Você traz aqui dicas de livros que são bastante importantes, e aí eu vou repetir dois, pelo menos, que acho que são os
principais para a nossa audiência. O primeiro dele, Mitos e Mitologias Políticas, do Raul Girardet, e o segundo, O Realismo Capitalista, do Mark Fisher. Que, se vocês quiserem, a gente coloca aí depois no chat as referências dos livros que o Eric trouxe. Também tem gente perguntando sobre como mandar memes. Gente, para mandar os memes, é só mandar pelo Instagram, por essa arroba que está aí no ar, @_Felipe Pena_, e eu vou lá e seleciono os memes de amanhã. Então é @_, né? Porque se for @Felipe Pena direto, vai cair no lutador de jiu-jitsu. A gente já falou disso aqui e acaba não dando certo. Então podem mandar por essa arroba os memes que eu coloco aqui. Inclusive coloco alguns cortes do programa lá no Instagram. Professor Eric Felinto, nosso amigo, professor titular de comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, muito obrigado pela participação, pelos comentários lúcidos, esclarecidos e pelas dicas literárias. Valeu, Felipe. Lembrando que os dois livros têm tradução, né, para o português. Um é pela Companhia das Letras, o outro agora eu não lembro, mas depois vocês podem dar uma procurada aí, que o Mark Fisher também está traduzido em português. Realismo Capitalista, 2 livros importantes, de fato, para a gente compreender, me parece, o cenário político-cultural contemporâneo. Obrigado a vocês pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Fala o nome do seu último livro também, Eric, de novo aí, e a editora. Meu último livro ainda não é exatamente sobre o tema político, né? É sobre um grande pensador que viveu no Brasil há muitos anos, né, de origem tcheca, que é sobre o Willem Flusser. Se chama O Cartógrafo Sem Bússola, publicado pela editora Sulina. São vários ensaios sobre o Willem Flusser, esse grande pensador que teve muita, né, influência da cultura brasileira, e escreveu muita coisa interessante também sobre o caráter, né, da brasilidade, o caráter do povo brasileiro. Então, acho que ele, como um estrangeiro que viveu aqui tanto tempo, né, como grande intelectual que foi, tem umas percepções muito interessantes sobre as singularidades da nossa cultura, que inclusive se aplicam também ao campo de pensar, né, a política no contexto particularmente brasileiro. E hoje é um cara muito atual, apesar de ter morrido na década de 90 também. É isso aí, gente. Eu recomendo que vocês leiam os livros do Eric, que sigam o Eric Felinto nas redes sociais, alguém muito esclarecido e muito esclarecedor para a sociedade contemporânea. Muito obrigado, Eric. Obrigado, Felipe.